Boa noite, meu nome é José Adrião. Vou tentar fazer isto de uma forma relativamente mais rápida, visto que a sessão era para fechar às 8h30 e eu tenho aqui uma apresentação de 45 minutos, talvez, e por isso vou encurtar para fazer isto dentro de uma hora que seja conveniente para vocês também. Como é que eu mudo aqui a apresentação? Obrigado, Pedro. Isso já vai. Muito obrigado pelo convite para estar aqui presente. Como já disse, eu sou o José Adrião, sou coordenador da José Adrião Arquitetos, é um ateliê de 12 pessoas, sediado em Lisboa, em Alcântara. Nós temos algumas palavras que usamos muito no ateliê e eu acho que podemos enumerar algumas: palimpsesto, heterogeneidade, informalidade, permeabilidade e sondar. É uma palavra que nós estamos a utilizar muito agora e talvez nesta apresentação duas palavras mais importantes sejam palimpsesto e sondar. Isto é, estar sempre a atuar ou ter consciência que estamos sempre a atuar sobre edifícios pré-existentes, intervenções anteriores, sejam eles em edifícios, sejam eles em paisagem, porque a paisagem também é uma construção humana, e tal como esta imagem que tenho aqui, gostava de mostrar, ou gostaríamos de mostrar, que é uma imagem de um sítio arqueológico, que tinha um templo grego, e este templo grego foi desmontado, e com este templo grego, com as pedras do templo grego, foi reconstruída uma pequena capela ortodoxa, e isto foi uma fotografia que eu tirei numa visita que eu achei muito poderosa, e eu creio que sintetiza um pouco o nosso trabalho. Sondar é claramente uma coisa que nós começámos a fazer muito, é ter a certeza que para intervir convenientemente num edifício pré-existente é preciso conhecê-lo muito bem, conhecendo valoriza-se e não se atua com base em preconceitos, que é o que nós tentamos evitar a todo custo como cidadãos. Chamamos esta frase, que é uma frase do Mies van der Rohe, para quem não for arquiteto, é um arquiteto muito importante do século XX, e esta frase sintetiza um pouco aquilo que nós queremos, é recolher os dados, todos os que possamos obter, estudos, e atuamos em consonância. Eu realmente falei no plural, e é exatamente aquilo que nós queremos fazer. Achamos que realmente os trabalhos atualmente são feitos em equipa, não se pode dizer, e gostamos de usar o plural. Trabalhamos com engenheiros, trabalhamos com arquitetos paisagistas, trabalhamos com pessoas de património, trabalhamos com uma infinidade de arqueologia, etc, etc. Já hoje aprendi aqui imenso, também com as intervenções anteriores, e este trabalho em equipa para nós é fundamental. A ideia era mostrar 4 trabalhos, mas eu acho que só vou mostrar 2. E vou passar diretamente para o segundo trabalho. É o edifício dos Douradores. É uma intervenção que nós fizemos na Baixa Pombalina, num edifício de gaveto. Num edifício construído no primeiro quartel do século XIX, entre 1800 e 1825. É um edifício de resto de chão, sobre loja, mais 4 pisos e umas águas furtadas. Situa-se no cruzamento da Rua de Santa Justa com a Rua dos Douradores. Tem uma coisa muito interessante, porque há uma topografia aqui acentuada. Isto é a Rua dos Fanqueiros, em Lisboa.
a de baixo é a Rua dos Douradores e há uma diferença de cota, e esta diferença de cota permite, então, criar aqui uma zona de sobrelojas, e todos os edifícios dos Douradores do lado nascente têm estas sobrelojas, praticamente todos. Esta sobreloja, então, esta loja tem uma sobreloja em cima, com um pé direito muito baixinho, tinha 2,20 m, por isso difícil de utilização. E não havia praticamente desenhos de arquivo nenhum, desenhos na Câmara, só havia este, que era uma aprovação pela Câmara Municipal de Lisboa em 1955 da demolição de uma parede frontal na sobreloja, porque era um restaurante e queriam abrir para mais espaço. Esta ação provocou no edifício danos muito consideráveis, que eu vou passar a explicar. Este era o estado original quando nós conhecemos o edifício, com abatimentos de todos os pisos houve abatimentos. Vocês podem ver, o edifício estava realmente em péssimas condições. E quer pela instalação também de casas de banho no edifício, que não tinha originalmente. O edifício originalmente tinha então 2 apartamentos por piso e as casas de banho foram instaladas aqui atrás. Então, abatimentos de piso com casas de banho com canalizações em chumbo. Claro que houve ruptura destas canalizações e o edifício sofreu estes danos muito consideráveis, apodrecimento dos barrotes e vigamentos, depois elementos patrimoniais que entretanto tinham sido roubados, o edifício foi perdendo valor, etc. Também a introdução das eletricidades nas paredes. Então, o que os clientes donos, que é a Maria Eugénia e o Pedro Ramos, na altura um casal muito jovem, tinham comprado o edifício, queriam fazer uma intervenção de muito baixo custo e era realmente o projeto da vida deles. Eles queriam mesmo fazer uma coisa interessante. Chegaram ao ateliê, gostaram da nossa maneira de depois também irmos visitar o edifício, de fazermos ali uma série de críticas, e decidiram começar a trabalhar connosco, e a ideia deles era transformar os 2 apartamentos num apartamento. Mas eu acho que isso passa a explicar depois, exatamente. Então, 3 apartamentos por piso em vez de 2, a introdução de um elevador, que também é interessante porque quando entra no elevador, os primeiros pisos, que eram os mais valiosos, também com a introdução do elevador, os últimos pisos das águas furtadas também ficam muito interessantes, porque além do mais têm muita luz e têm menos ruído. E a introdução do elevador sempre tentar evitar ao máximo a caixa de escadas, para que da caixa de escadas o elevador não tivesse leitura, e fazer as casas de banho juntas, sempre com as cozinhas, de modo a que houvesse coretes únicas que permitisse levar todas as canalizações novas, que realmente foi tudo novo. Um projeto de execução muito detalhado, como estão a ver, à procura de saber exatamente as dimensões dos tubos para passarem entre barrotes, etc. E houve uma primeira fase que os clientes tinham que pedir dinheiro ao banco para fazer as obras, e a primeira fase consistia na consolidação estrutural do edifício, pintura de fachadas, reabilitação da cobertura, fazer o poço elevador e arranjar a loja do piso térreo, porque a loja do piso térreo ia permitir, então, um novo financiamento por parte do banco para poder avançar para uma segunda fase. E pronto, começámos a trabalhar, ver o que é que estava a passar, remover as lajes de esteira para abrir para a cobertura, perceber aqui estavam as casas de banho e todas estas paredes frontais das escadas ficaram completamente podres, tiveram que ser todas desmanchadas para refazer de novo de acordo com a estrutura original, arqueologia no piso térreo, loja pronta para ser alugada, e então passámos para uma segunda fase, que
e houve aqui um compasso de espera para que houvesse o novo financiamento bancário, e nós, nessa altura, fomos para o edifício, como costumamos ir, muitas vezes, vamos para os edifícios e ficámos lá a tirar medidas, a tentar perceber se as canalizações permitiam a passagem entre barrotes, visto que o tamanho das coretes não era assim, mas era metade, não é? Porque passavam os barrotes. E depois as pinturas murais, nós começámos ali a ver coisas nas paredes, começámos a tentar, mas isto, há aqui estas pinturas. E então chamámos a Elvira Barbosa, de Conservação e Restauro, e a Elvira foi ao edifício e disse: mas vocês têm aqui uma coisa incrível. Todos os pisos e todas as salas têm frescos. E, portanto, isto é completamente excepcional. Isto é, não é totalmente excepcional, porque eu acho que grande parte dos edifícios da Baixa estavam nas mesmas condições, mas que, entretanto, já foi tudo ao ar. E ela disse: vocês têm aqui este edifício incrível, portanto, vejam o que é que querem fazer. O Pedro Ramos e a Maria Eugénia, os donos do edifício, não estavam a viver em Portugal, estavam a viver em Londres na altura. Nós telefonámos e eles ficaram muito contentes, porque, entretanto, perceberam que tinham encontrado um motivo extra para fazer este investimento, sabendo que isso ia acarretar também muito mais investimento da parte deles, mas que depois eles começaram a ponderar, mas eles disseram: vamos avançar com as pesquisas das pinturas murais, e começámos a abrir sondagens e começaram-se a revelar coisas muito interessantes. Uma das coisas muito interessantes era que havia duas camadas de frescos, umas em cima das outras. Havia o fresco original, depois a tendência deve ter mudado, ou também houve uma deterioração dos frescos originais, e houve uma nova campanha de frescos, isto praticamente por todo o edifício, e por cima destes frescos, pinturas a óleo, etc, 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 como já passo a mostrar. E nós, quando começámos a obra, foi muito interessante, porque nós dissemos: olha, então aqui há um problema de dinheiro, isto vai custar muito caro, e, portanto, mas calma, nós o que podemos fazer é não fazer a reabilitação total dos frescos, mas o que podemos fazer é revelar só os frescos. E então assumir as fissuras todas que os frescos tinham e que as paredes tinham, porque realmente as paredes tinham havido muitos abatimentos e havia muitas fissuras. E então explicámos numa reunião de obra aos engenheiros, à fiscalização, à empresa de construção, aos clientes, etc., que não íamos fazer a reabilitação tal dos frescos, mas só a revelação, e aplicando, dando como exemplo, depois eu mostrei no telemóvel: olha, estão a ver aqui esta figura, esta imagem é uma imagem de uma taça, de uma técnica japonesa, que é o kintsugi, que vocês conhecem, é uma técnica do século XV, em que, quando as taças se partem, a fissura passa a ser parte da identidade da peça, não é? E passa a ser uma coisa muito importante e passa a tomar muito valor. E então esta massa que junta as peças tem ouro, e, portanto, isto passa a conferir um valor à peça. Toda a gente percebeu, e eu creio que foi muito interessante, porque nós estávamos em 2018, 2019, nós, 10 anos antes, tínhamos feito também num edifício na Baixa Pombalina, que é os Fanqueiros. Nós tínhamos convencido o cliente a fazer, tentámos convencer o cliente a fazer o restauro dos frescos, e não havia dinheiro, mas não nos lembrámos da revelação. E percebemos que agora, em 2018, era o momento cultural que todos nós percebíamos aquele tipo de intervenção. E toda a gente percebeu na reunião, e toda a gente disse: vamos embora, acreditamos nisto. E então voltámos ao projeto de execução. Não podia haver roços nas paredes, e, portanto,
começámos à procura de soluções alternativas, pelos pavimentos, os dados, as eletricidades e pelos tetos. E então os interruptores, existe eletricidade, energia até os interruptores, e depois os interruptores fazem a ativação da lâmpada a partir do wireless. Também é possível fazer agora, não é? Há 10 anos também não era possível fazer. E então começámos a fazer, a equipa da Elvira Barbosa começou a fazer o levantamento das paredes e começaram a aparecer coisas. Isto é, nós pensámos, bem, mas isto é incrível. Se nós não tivéssemos feito isto, o que ia acontecer a este património que ninguém sabia que estava lá? Era que iam lá chegar uns pedreiros, uns operários, e com uma rebarbadora iam tirar o estuque todo, e isto ia desaparecer sem nunca ninguém saber que estava lá. Desaparecia património. E eu acho que, realmente, uma coisa que nós temos é que, em 2024, nós temos à nossa disposição técnicas que nos permitem, atualmente, realmente conhecer as coisas. E, portanto, é isso que nós lutamos. Então, estes são o Pedro Ramos e a Maria Eugénia, os clientes, e começaram a aparecer estas figuras com estas indumentárias, embarcações, e vamos passar então para a conclusão. Pronto. O edifício já reabilitado, este enfiamento de vãos muito interessante, os frescos revelados, cozinhas muito simples para poupar, para ser realmente uma coisa económica, muitas coisas que estavam lá que foram mantidas, as portas, houve muito pouca demolição. Aquela sala que estávamos a ver com aquela parede verde. Depois, como tivemos que fechar algumas paredes, utilizámos espelhos nos sítios onde havia portas para fazer esta duplicação e sentir-se as janelas continuar na fachada. Outra sala com frescos, recuperar portadas, as claraboias, como o teto foi tirado, ficam assim estas caixas suspensas na cobertura. Os pavimentos são todos novos, a claraboia também se manteve, foi subida para que pudesse haver desenfumagem, a caixa de escadas manteve-se exatamente igual, e estão a ver aqui o que está torto aqui é a parede, não é o pavimento. Estão a ver aqui o desnível que isto tem. E há aqui uma coisa também muito interessante, que é haver aqui, então, o pavimento, os frescos originais e a outra campanha. E nós, ao princípio, quando estávamos a lidar com esta coisa, mas deixamos o quê? Deixamos a primeira? Deixamos a segunda? Não, ficam as duas, estão as duas em simultâneo, não há problema. Nós gostamos dessa heterogeneidade e dessa diversidade. Faz parte da história. Aqui, muitas vezes também, estas ausências são ausências devidas às sondagens estruturais, que às vezes também dataram paredes abaixo, e a cubicagem dos espaços aumentou com a retirada da laje de esteira e o edifício, por fim, terminado. Posso, talvez, tentar mostrar se ainda conseguimos, mostramos o outro, que esta é uma ampliação de uma escola básica nos Olivais Sul, em que o projeto original da escola é do Raul Cerejeiro. Ele fez esta obra entre 74 e depois a Revolução e foi acabada de construir em 1980. E a escola situa-se ao pé da Gar do Oriente. Este é o recinto escolar, por isso tem uma entrada principal por aqui e outra por aqui. A escola, como vocês estão a ver, é um equipamento que concentra todas as funções num só corpo. Nós fomos convidados pela Câmara para apresentar uma proposta e ficámos, então fomos selecionados. E a Câmara só tinha desenhos de um levantamento arquitetónico
E nós olhámos para aqueles desenhos e dissemos, mas que raio, que coisa esquisita é esta? Os desenhos não tinham, como era um levantamento arquitetónico, não tinha qualquer expressão arquitetónica, era um simples levantamento de linhas, não é? E nós não estávamos a perceber aquilo. E no próprio dia em que tivemos esta reunião, fomos ao edifício e então descobrimos um edifício que nós não conhecíamos, que era um edifício muito, muito interessante, com uma máscara, que o Raul Cerejeiro sempre chamou máscara, que é esta coisa aqui à frente, que protegia do sol. Uns espaços interiores muito iluminados, com umas claraboias gigantes, com um processo construtivo muito simples, com estas zonas em que as paredes das salas não vão até ao teto, e então todos estes espaços estavam comunicantes. A sala polivalente, o refeitório. Então, um dos problemas que a Câmara dizia, que havia na escola, era que o âmbito, portanto, o concurso convido pela Câmara Municipal de Lisboa, intenções de resolver as questões de ruído originadas pela proximidade entre o refeitório e a sala polivalente, porque cada vez que os alunos iam para o refeitório, ouvia-se nas salas de aula, criar uma zona de recreio coberto e a possibilidade de intervenção lançada pela Câmara era fechar a sala polivalente com um envidraçado de modo a conter o ruído. Portanto, iria haver aqui grandes vidros que fechavam isto, e nós pensámos isto estraga completamente esta ideia da escola, que é maravilhosa, e portanto nós queríamos repensar. Então, o Código Deontológico da Ordem dos Arquitetos obriga que nós vamos então à procura também do arquiteto que fez o projeto original. Nós sabemos que temos que fazer isso, mas ao mesmo tempo também estávamos mesmo interessados em conhecer o arquiteto original e fomos então encontrar o Raul Cerejeiro, que nunca mais tinha ido à escola desde que a escola foi concluída, porque ele teve algum problema qualquer, já não me recordo muito bem, eu acho que tinha a ver com esta coisa do ruído, que aconteceu logo desde o início, em que eles fecharam algumas salas de aula, e então ele foi com um amigo, que era engenheiro, e andámos a ver o que é que se passava na escola, as patologias, e depois convidámos o Raul Cerejeiro para ir lá ao ateliê, e ele deu-nos uma aula, mostrou-nos que obra é que tinha feito, fez imensas coisas fantásticas, mas sinceramente eu não conhecia, como não conhecemos muitos arquitetos desta geração, e o Raul Cerejeiro levou muitas fotografias. Isto ia ter só... Pronto, esteve a explicar como é que a escola funcionava, quais é que tinham sido as influências dele. Há aqui um livro do caso do Shinohara, e ele conhecia os japoneses, conhecia os ingleses, por isso ele teve-nos a dar muita informação. Pronto, e eles fecharam. E com ele, quando foi, levou-nos os desenhos originais da escola. Fantásticos, começámos a ver isto e realmente percebemos as intenções arquitetónicas por trás, cortes, alçados, os pormenores construtivos, os pormenores desta máscara que ele tinha pensado, muito material fantástico de investigação para nós, fotografias da época, e começámos a ver a escola quando foi acabado de ser feita, aqui com esta expressão bruta, não é? De cru. E então também havia umas memórias descritivas, e nós começámos a ler as memórias descritivas, e havia uma coisa que nos chamou muita atenção, que era... ele dizia, optou-se por uma solução concentrada que permitisse uma leitura fácil dos espaços e percursos onde o elemento central, a sala polivalente, tivesse um papel preponderante. Por isso ele fez aquela escola sabendo que a sala polivalente ia ser o coração da escola, em que todos os espaços
se deviam relacionar com a sala polivalente. E nós tínhamos umas dúvidas lá no ateliê, porque ou fazíamos o novo ginásio aqui e o recreio coberto aqui, era o que algumas pessoas da equipa defendiam, ou fazíamos a intervenção aqui atrás, numa zona em que era possível fazer, e continuámos em contacto com a sala polivalente. Obviamente que depois de ler aquela memória descritiva, dissemos, vamos então fazer a operação aqui atrás, eram nestas que estavam disponíveis, e então fizemos esta operação com a cantina, o refeitório, o recreio coberto e o novo ginásio, que se mantinham então em contacto total com a sala polivalente. Estas são os 3 volumes que são acoplados à estrutura principal, e depois isto era uma casa de guarda que entretanto também foi demolida, e a obra que nós pensámos que ia ser sem sondagens, porque muito mais fazem as sondagens os privados do que as instituições públicas, fomos para a obra praticamente sem sondagens, então os pavimentos estavam mal, as paredes estavam mal, pronto. E então quase que ficou só a estrutura, para repor basicamente uma ideia arquitetónica, porque esta ideia arquitetónica do Raul Cerejeiro de 1974 é repetível, tem a ver com as condições culturais daquela época. E, portanto, nós quisemos preservar esta ideia arquitetónica, e então esta é a escola concluída. Nós tivemos muitas reuniões de trabalho com o Raul Cerejeiro, quer no ateliê, quer chamadas telefónicas. São os espaços novos, e as claraboias incríveis que parece um espaço exterior. Toda a escola parece um espaço exterior, porque há muitas passarelas e anfiteatros, parece quase uma pequena vila. Por fim, esta entrada para as salas de aula, e pronto, nós já no final da obra, o Raul Cerejeiro foi lá, pronto, entretanto ele morreu este ano, infelizmente, mas ele ficou muito, muito contente. Sim, nós também. Vou mostrar um último projeto, que é a Moagem de Saboia, que é um projeto em contínuo. Começou em 2016 e ainda ontem nos informaram que íamos ter mais umas fases. É um complexo moageiro no sul, é a transformação. Este complexo moageiro foi abandonado nos anos 90, estava disponível e a Saboia, que fica no concelho de Odmira, tinha em 1950 e 1960 a 5.000 habitantes, agora tem 1.500. Não faltam equipamentos, mas falta alguma atividade. Eles estão sempre muito preocupados na Câmara Municipal de Odmira como é que chamam pessoas e como é que fixam pessoas para viver naquele território. E então, este é o Complexo Moageiro. Tem uma particularidade que é, aqui fica Saboia, é a paragem do Alfa e do Intercidades no concelho de Odmira, que é o maior concelho de Portugal. E por isso tem esta particularidade que é uma terra muito pequenina, uma aldeia, uma vila, que fica ao lado de Santa Clara, que é outra, quase que são irmãs, mas que numa hora conseguimos chegar de Saboia a Faro para apanhar o avião ou o que for, e em Lisboa estamos em 2 horas. E portanto, na Câmara Municipal de Odmira lembraram-se, isto aqui se calhar pode ser ativado a partir desta ideia de ligação ferroviária, visto que esta paragem do Intercidades também só apareceu a partir de 2010. E foi assim que começou-se a construir uma argumentação de conseguir ativar a indústria moageira, aquele edifício, a partir da linha de caminho de ferro, fazendo
um ninho de empresas, um restaurante, coisas que fixassem a população. Estas são as fases que já passaram desde 2016. Estamos agora a trabalhar no estudo prévio do Plano Geral, quando o Plano Geral devia ter sido ao princípio, mas foram coisas que se foram conquistando à medida que fomos trabalhando. A primeira visita de toda a equipa à moagem. Todos os edifícios são em taipa, ainda com as máquinas da fábrica. O vereador, que agora é vice-presidente, que pensou nesta ideia de programa, a explicar-nos as suas ideias, todos os elementos, nós a tentar perceber o que era a taipa, estas texturas, etc. Não havia qualquer documentação sobre este edifício. Zero. Então começámos à procura de recolher, de saber quando é que a fábrica tinha sido construída, quando é que tinham sido compradas as máquinas, quem é que eram os donos, o que é que se fazia em cada um daqueles espaços. E começámos a encontrar muitas coisas e a recolher muitas coisas. Saber que em 1984 a fábrica ainda estava ativa, os sacos dos cereais e, principalmente, falar com as pessoas que tinham lá trabalhado e para tentar perceber o que era isto. Chamava a indústria, esta moagem, a firma? Era Pacheco Nobre e Matos. Pacheco Nobre e Matos. Senhor Ricardo. Mas aí também uma habituação, as pessoas habitam na Barulho. Depois o ritmo da aldeia era dado pela fábrica. A fábrica começava a trabalhar a que horas? Às 8 da manhã. Às 8 da manhã começava o barulho na... E tiveram Estes depósitos, aqui e aqui, e aqui e aqui, era boa parte destes depósitos serviam para guardar o trigo a granel. Ok, portanto, vamos... E quando era preciso vender, então é que se sacava e se vendia a peso. Portanto, este e... Pronto, isto permitiu-nos fazer plantas, ir completando espaços vazios, não é? Porque nós não tínhamos conhecimento deles e fomos trabalhando, também começando a definir a ativação da moagem com eventos esporádicos, começar a fazer um estudo prévio, que ainda era muito incipiente, mas a dizer isto é importante fazer este estudo prévio do plano geral. Definiu-se então avançar com as obras do edifício B, para fazer aqui um ninho de empresas e um espaço de trabalho partilhado, com um pequeno auditório. Nós a tentar recuperar aquela estrutura de madeira que vocês viram, tentar libertar o máximo possível de espaço aqui para a zona de trabalho, abrir vãos aqui, falar com os engenheiros, dizendo não vão abrir nos cantos os vãos, porque vão prejudicar o edifício em taipa, portanto vocês têm que abrir os vãos aqui a meio. Assim fizemos. Passou a ser esta uma zona de recepção, o espaço de trabalho partilhado, zonas de trabalho, um auditório, zona de arrumos, uma pérgola para proteger do sol, coisas muito simples. Estas são as imagens virtuais para mostrar à Câmara o que é que estávamos a fazer, a reabilitação destas coisas existentes, tentar ao máximo fazer depois experiências com a cor das coberturas. Depois o início da obra, abrir alguns vãos e fechar outros, poucos, recuperar tudo, mudar de coberturas, a obra já a ser feita e, por fim, a inauguração do edifício B, que foi este ano, e
estes senhores nos estavam a explicar como é que era a obra ao princípio. Entretanto, a outra senhora que tinha aquela informação da fábrica, entretanto, também já morreu. E as pessoas claramente a sentirem aquele equipamento como aquele edifício também como se fosse deles, não é? São eles que estão a participar naquilo. Explicação do projeto à comunidade, a sala como está agora, ainda não fomos lá tirar fotografias, e agora já avançou para outra fase, que é mais 2 edifícios, ok, são estes 2, agora estes edifícios que estão em obra agora, e nós sempre tentar convencer a Câmara a fazer este trabalho todo, o plano geral para isto tudo, mas a Câmara só a querer esta parte, e entretanto conseguimos convencer que deviam entrar paisagistas, e por isso isto mudou completamente o nosso raciocínio também quando os paisagistas entraram, e pronto, é um trabalho em continuidade. Esta ideia para reforçar esta ideia que estamos sempre a trabalhar sobre elementos construídos, que esta questão dos arquivos é muito importante e que são estas peças que nós muitas vezes temos que ir à procura delas, estas temos de estar atento ao que existe, às pré-existências, temos de estar atentos também a estas pessoas que têm muita coisa para nos dizer, o Raul Sergeiro também, que depois podemos criar edifícios ou coisas que tenham significado para nós e para a comunidade. Muito obrigado.